Olá a todos e todas! Então, continuando com a nossa missão de corrigir todo o Enem 2025, da parte de matemática, vamos lá para a questão 161, que foi onde a gente parou. Pessoal, um minutinho para vocês lerem aí, pausa o vídeo, lê o enunciado, tenta responder e depois segue, tá bom? Então tá bom, voltando aqui, né? Esse artista, então, ele pediu lá um desenho para o banhista, né? E esse desenho veio fora de escala, né? Veio bem pequenininho e o cara depois ele vai ampliar, né? Na tela que ele vai fazer, tá bom? E quanto que ele vai ampliar, né? O desenho inicial dele era de 20 centímetros e ele quer ampliar isso para 30 metros de lado, né, pessoal? Tá? Mas essa é a ideia de escala, tá bom? A escala é uma referência, tá? De uma certa transformação que você pode pensar como um zoom, tá? Imagina que você colocou esse desenho que estava na areia na parede, tá bom? Ele era pequenininho, né? Vamos supor, tem 20 centímetros aqui de lado e 20 centímetros aqui de lado. O cara vai ampliar isso para 30 metros por 30 metros, né? Vai ficar um mural bem grandão. Beleza? Gente, isso é uma regra de 3 simples, tá? 20 centímetros para 30 metros. O único empecilho aqui é que a gente não pode usar unidades diferentes, tá bom? Então, a gente tem que transformar, né? Ou de centímetro para metro, ou de metro para centímetro, tá? E depois, a gente tem que ver a equivalência na regra de 3, ó, de uma unidade aqui, né, no desenho original, tá? Para x unidades no desenho final. A grande pergunta aqui é mais ou menos a seguinte: quantas vezes isso aqui é maior do que isso aqui, tá? Quantas vezes 30 metros é maior que 20 centímetros, tá bom? Eu vou transformar de metros para centímetros, beleza? Então, nossa regra de 3 vai ficar assim, ó, de 20 centímetros para, né, transformar de metro para centímetro, gente, multiplica por 100, tá bom? Porque cada metro são 100 centímetros, beleza? Então, a contagem em centímetros é 100 vezes maior que a contagem em metros, tá? Se eu já tenho um zero aqui no 30, vou multiplicar por 100, que tem mais dois zeros, então meu número final vai ter 3 zeros, tá? 3.000 centímetros. Ah, ok, então é de 20 centímetros para 3.000 centímetros. Mas na linguagem das escalas, eu sempre quero saber a unidade, beleza? Se 20 centímetros são 3.000 centímetros, né, na tela final, então 1 centímetro na tela inicial são quantos centímetros na tela final, tá bom? Vamos armar essa regrinha de 3 aqui. Muito simples, tá? Regrinha de 3, diretamente proporcional, a gente faz a multiplicação cruzada, né? Então, 20 vezes x, 20x, né? Igual a 1 vezes 3.000, dá 3.000, né, pessoal? Ó, não perca tempo, tá? Já corta um zero com zero, você vai ter que cortar isso aqui na hora que você passar o 20 dividindo, tá? Então, vou passar esse 2 que sobrou aqui dividindo 300. Gente, não vou me dar o trabalho de escrever, tá? A hora que eu passar o 2 dividindo, 300 dividido por 2, a gente já sabe que é o quê? Gente, 3 dividido por 2 é 1,5. 30 dividido por 2 é 15. 300 dividido por 2 é 150, tá? 150 centímetros. Ah, ok. Então, eu sei que cada 1 centímetro no desenho original corresponde a 150 centímetros no desenho final. Essa é a nossa escala, tá, pessoal? De 1 para 150, na mesma unidade, tá? 1 centímetro no desenho original para 150 centímetros no desenho final, tá bom? Muito fácil, né? O Enem está cobrando bastante essa questão de escala, né? Que é uma reflexão muito importante para a geografia, né? Para a cartografia, porque na representação de mapas, evidentemente, né, a representação de mapas não teria nenhuma utilidade se você representasse um país exatamente do tamanho que ele é, né? Você teria que desenhar um mapa do tamanho do país. Não, a gente desenha em escala, né? Reduzindo bastante as medidas do desenho, só que mantendo o quê? As proporções, tá bom? Então vamos para o próximo, 162. Aqui, gente, exercício 162, um minutinho para vocês lerem, tentem resolver e depois acompanhem aqui a correção, tá bom? Pausa o vídeo. Voltando, então. Ele está pedindo a relação entre T e F. Gente, o que é relação entre duas variáveis? Tá? Uma relação pode ser escrita assim, ó. A relação de uma variável com outra, ó, é a multiplicação da outra por uma constante, tá bom? Que também pode ser escrita da seguinte forma: se eu pegar esse F e passar para lá dividindo, posso escrever a relação da seguinte maneira, ó. T sobre F igual ao alfa, uma constante que ficou sozinha lá, tá bom? Relação, gente, muitas vezes é sinônimo de divisão, tá? Relação é sinônimo de divisão. A divisão entre T e F
resulta em uma certa constante, tá? Vamos reler o trechinho mais importante do enunciado? Ó. Foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por T, portanto, a concentração de cortisol no dia de trabalho, T de trabalho, era, em média, igual, em média, 1,59 vezes 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga, denotada por F. Então, 1,59 vezes a concentração do dia de folga, tá bom? Ah, mas eu procuro aqui nas respostas, ó, tem 1,59 mais F. Não, mais não, né? Era vezes F, tá? 1,59 mais T. Não, não tem nada a ver com a relação que a gente descobriu. Que a gente descobriu, não, que a gente leu no enunciado, né? Já foi dada para nós, gente. Muito simples o exercício, tá? Aqui, ó, T sobre F igual a 1,59. É isso aí, né, pessoal? Passa o F para lá dividindo. T sobre F é igual a 1,59. Olha a nossa constante alfa aqui, né? É 1,59, tá? É o parâmetro que modela essa relação. Sempre que eu observar uma concentração F, basta eu multiplicar ela por 1,59 para eu obter a concentração T, tá? É uma relação entre duas variáveis, beleza? Ó, já vimos que a letra C é correta, né? Vamos ver os próximos aqui, ó. F sobre T igual a 1,59. Não, gente, porque aí se eu passar o T multiplicando, ficariam invertidas as duas variáveis, tá bom? Então, não é isso que a gente quer. D não pode ser. F vezes T igual a 1,59. Não, gente, porque aí, ó, o que eu posso fazer para isolar o T é passar o F dividindo, né? Mas aí não é o que eu tinha, né? Porque eu tinha que T igual a 1,59 vezes F. E aqui vai me resultar o quê? T igual a 1,59 sobre F. Então, é diferente, tá bom? Letrinha C para nós, resposta certa. Muito fácil também, hein, pessoal? Um pouquinho de modelagem matemática, mas bem básica, tá? Vamos para o próximo, 163. Aqui, exercício 163, um pouquinho de conta, de trabalho braçal, tá bom? Mas nada muito difícil de entender, tá? Um minutinho para vocês lerem, pausa o vídeo e volto já já. Então vamos lá, pessoal, questão 163, tá? Ela vai trabalhar com a ideia de lucro, tá? As noções de lucro, receita e despesa, tá bom? Lucro é tudo que a pessoa tira para si no final do mês, né? Então pega tudo que ela recebe lá, por exemplo, 120 carros pagam uma certa mensalidade, né? O cara fica com tudo isso para ele, leva tudo para casa e paga o aluguel e compra um iate, não sei o quê. Não, né? Porque ele tem que pagar as despesas dele, ele tem que pagar o aluguel do espaço, a manutenção do espaço, tem que pagar o trabalhador, não sei o quê. Isso são as despesas do cara, que ele vai subtrair da receita, que é tudo que ele recebe, tá bom? Para ele ver o lucro, quanto que vai sobrar para ele no final das contas, tá? Esse é o jogo, tá bom? Vamos analisar aqui as duas situações, porque ele nos contou, o exercício contou que tem duas situações. Uma situação inicial, pré-reajuste, né? Gente, sempre façam isso, tá? Essa divisão aqui, ó, em situações, para a gente poder enxergar melhor o exercício e os caminhos de resposta, tá? E aí tem uma situação inicial aqui, em que ele não nos contou qual é o lucro, né? Porque esse lucro pretendido mensal aqui é na situação final, depois do reajuste, tá bom? Então, ele não contou qual era o lucro 1, beleza? Então, aqui, ó, é uma interrogação para nós. A receita dele, receita é o quê, gente? Tudo que ele recebe, tá? Tudo que ele recebe é fácil de calcular, porque são 120 carros pagando uma certa mensalidade. Então, eu vou chamar aqui de 120 vezes a mensalidade 1, pré-reajuste, tá? Isso é a receita dele, ok? E as despesas dele, gente? Quanto que ele está gastando para ele manter esse estacionamento aqui, ó? Ele está gastando uma despesa fixa de 14.240, certo? Porque ele falou que a despesa com manutenção permanecerá sem alterações, tá? Então tem a despesa fixa aqui do 14.240 reais, mas ele tem um outro gasto com seguro que é de 36 reais por veículo, né? Então 36 vezes o número de veículos, que é 120. Gente, sem pressa para fazer as contas, tá? Vamos organizar tudo primeiro, depois a gente faz conta, o trabalho braçal, tá bom? Porque aí, nesse caminho, pode ser que a gente encontre, assim, alguma coisa para a gente simplificar, tá? Nessas contas. Então, não vamos sair multiplicando para depois ter que dividir, porque isso seria como cavar um buraco para depois ter que encher ele de terra de novo, tá? Então, deixa as contas aí, espera. Isso foi a organização, então, da nossa situação 1, tá? Não temos o lucro, né? Não temos a mensalidade que ele cobrava, a despesa dele nós conseguimos descobrir, tá bom? Mas não precisamos ainda. Vamos analisar a situação 2 agora, tá bom?
Na situação 2, ele falou que ele está pretendendo, ó, ele vai reajustar as mensalidades, né? Ou seja, a mensalidade vai mudar, né? Vai passar a ser M2, tá? Para obter um lucro mensal de R$ 10.000, tá bom? Então, aqui, na situação 2, ele nos contou o lucro, tá? O lucro 2 é de R$ 10.000, tá bom? A receita 2 é dada pelo quê? Bom, se as vagas vão ser todas ocupadas, então vai ter 120 carros, né? Cada um pagando a mensalidade reajustada, a mensalidade 2, que é justamente o que a gente quer descobrir, a mensalidade 2, né? Porque ele perguntou, a mensalidade reajustada será, tá? E a despesa dele, gente, quanto que vai ser? Tudo que ele gasta, tá? Ele tem aquela despesa fixa de 14.240, né? Imutável, que ele falou que não vai mudar, a despesa com manutenção, mas ele tem uma despesa com seguro que vai ser reajustada em 20%. Gente, pausa, vamos ver aqui ó, o que é um reajuste de 20%, tá? Ele pagava inicialmente 100%, né, da despesa dele, com seguro, né? Agora vai ter um reajuste de 20% a mais, né? Sempre para mais, né? 100% mais 20% dá 120%, gente. O que é por cento? Por cento é divisão por 100, tá? Vamos dividir 120 por 100? Vamos, já corta o zero com zero aqui, depois eu vou dividir por 10, vou andar a vírgula numa casa, é 1,2, tá? Então, gente, para fazer um reajuste de 20%, basta multiplicar a sua quantidade por 1,2, beleza? Isso faz todo sentido, pessoal, porque esse 1 aqui é o que nos retorna o valor inicial, tá? Daquela despesa. E esse 0,2 é o que nos retorna o acréscimo que vai haver naquela despesa, tá bom? Então, eu vou fazer 1,2 vezes aquela despesa inicial com seguro lá, tá? 36 vezes 120 vezes 1,2, tá bom? Olha aqui, pessoal, muito bom, tá? Porque a gente só tem uma incógnita, tá? E a gente conhece a equação, né, do lucro, tá bom? Então, a gente consegue relacionar o lucro com a receita e logo com o M2, né? E com as despesas, que a gente já consegue calcular, não tem nenhuma incógnita. Gente, uma incógnita, uma equação, vai dar bom, tá? Vamos para o rascunho para a gente terminar de resolver esse exercício. Então, nós vimos que o lucro na situação final é igual ao quê? A receita, que é tudo que ele recebe na situação final, menos a despesa da situação final, tá bom? Vamos armar essa conta aqui? Ó, certinho aqui para a gente reescrever a equação. Agora, o lucro 2 é o lucro pretendido que ele quer de R$ 10.000 por mês, tá bom? A receita 2, gente, tudo que ele vai receber. A gente viu lá que tudo que ele vai receber é o quê? É a quantidade de carros, né? Vezes a mensalidade reajustada que cada carro vai pagar, certo? Cada carro vai pagar M2. Se são 120 carros, então ele vai receber 120 vezes M2, tá bom? Como receita, tá? Ele vai levar 120 vezes M2 para casa, para ele pagar o aluguel dele, as despesas dele, viajar? Não, gente, ele vai ter que arcar com certas despesas, certo? Quais despesas são essas? A gente já tinha feito aqui, ó, a despesa 2, gente, é a despesa fixa dele, mais a despesa anterior que ele tinha, que era os R$ 36 por carro, vezes o número de carro, agora reajustado em 20%, é esse 0,2 acrescido aqui no 1, tá bom? Então, vai ser 14.240 mais 36 vezes 120 vezes 1,2. Tá bom? Vamos continuar calculando aqui essa... Vamos continuar pensando só nesse parênteses aqui, que isso aqui já dá bastante trabalho fazer essas contas, né? Vamos lá. 14.240 mais 36 vezes... Vou colocar 1,2 aqui, vezes 120, tá? Acho que não vai ter muita escapatória não, gente. A gente vai ter que fazer essa conta aqui, beleza? Ó, vamos fazer de uma maneira ordenada. Deixa eu multiplicar o 36 por 120. Eu acho mais fácil se eu emprestar esse zero aqui para o 36, tá? Portanto, 360 vezes 12. Porque a tabuada do 1 e do 2 são bem facinhas, tá? 360 vezes 12. Vou separar o 12 em 10 mais 2, tá bom? Eu vou fazer um chuveirinho, porque isso facilita muitas contas, gente. A gente transforma uma conta difícil em duas contas fáceis, tá? Então, 360 vezes 10, 3.600. 360 vezes 2, 720, tá? 3.600 com 720,
pega 400 emprestado lá do 720, vai fechar 4.000 lá do 3.600, né? Sobrou o quê? 320 lá do 720, né? Então, 4.320 resultantes dessa multiplicação aqui. Vamos reescrever, né, pessoal? Não sejamos tão cruéis com a nossa memória, né? Então, 14.240 mais, quanto que tinha dado aqui mesmo? 4.320 vezes 1,2, tá bom? Vou continuar fazendo essa continha aqui. 4.320 vezes 1,2. Nossa, conta com vírgula vai ser muito difícil. Pessoal, vamos tentar ignorar um pouco a vírgula na hora de fazer conta e depois a gente coloca ela, tá bom? Então, vamos lá. 1 vezes 4.320 dá o próprio 4.320, certo? Agora, 2 vezes 4.320 fazem o quê? 8.640. Muito fácil, né? 8.640. Ah, mas tinha vírgula. Então, vamos colocar ela agora. Vamos pegar esse 8.640 e andar uma casa para a esquerda com a vírgula, tá? Facilmente a gente vai ver que dá 864, beleza? Então, nós temos aqui, ó, 4.320 mais 864, tá? Vamos fazer essa continha aqui? 4.320 mais 864. Isso dá quanto, gente? Olha, se eu somar 800 com isso aqui, ó, vai passar de 5.000, né? Vai para 5.120, tá bom? Com isso eu vou somar 60. Então, 5.180. Vou somar mais 4, 5.184. Fizemos de cabeça. Gente, para fazer conta de cabeça tem que usar memória, tá? Mais importante. Então, nós temos aqui 14.240 mais 5.184. Vamos somar aqui aos pouquinhos? Gente, eu já vou logo me perguntando, tá? Essa soma vai passar de 20.000? Não vai passar de 20.000, não, porque a hora que eu somar os 5.000 aqui, vai dar 19.240, né? Eu vou somar mais 100, 19.340. Vou somar mais 80, 19.420, tá? Vou somar mais 4, 19.424. Ok, gente, é o resultado aqui, ó, de toda essa multiplicação estrambótica aqui, né? Mais acrescido do 14.240. Isso é a despesa do cara, o D2 que a gente queria encontrar, que era a conta mais difícil do exercício, né? Então, vamos voltar para a nossa equação aqui, né? Que a gente vai chamar de equação 2. Aqui. Então, voltando para a equação 2, nós temos que 10.000, que é o lucro que ele quer, 10.000, é igual a 120, é a receita dele, né? 120 vezes a mensalidade que cada carro vai pagar depois do reajuste, né? Tudo isso menos, né, 19.424, tá bom? Agora ficou muito fácil resolver, vamos passar esse 19.000 para lá. Já vamos somar ele com 10.000, né, gente? 10.000 é positivo, esse aqui do lado de lá vai ficar positivo também. Então, já vamos somar isso aqui com 10.000, coisa mais fácil do mundo, né? Se era 19.000 mais 10.000, 29.424. E isso tem que ser igual a 120 vezes a mensalidade reajustada, né, pessoal? Muito fácil, tá? Só isolar o M2 agora a gente já mata o exercício, beleza? Ó, o M2 isolado aqui, ó. Como é que a gente isola o M2? A gente divide os dois lados da equação por 120, tá? Porque aí esse 120 aqui vai cortar com isso, vai dar 1, né? Vai sobrar só M2. E aí o nosso trabalho começa a ser o quê? Dividir 29.424 por 120, né? 9.424 dividido por 120. Então, pessoal, nossa missão agora se resume a fazer uma continha de divisão, né? Do 29.424 por 120, tá? Olha, quando eu vejo um 120, eu já fico com vontade de simplificar tudo por 3, tá? Então, eu preciso ver primeiro se o 29.424 é divisível por 3. Como é que eu faço para ver isso? Gente, muito fácil. Soma os algarismos, tá? Divisão por 3, se você quer saber se o número é divisível por 3, soma os algarismos dele. Por exemplo, aqui no 120, 1 mais 2 dá 3. 3 é divisível por 3? É. Então, o número é divisível por 3. Vamos somar aqui? 2 mais 9, 11. Mais 4, 15. Mais 2, 17. Mais 4, 21. Ah, eu não sei se 21 divide por 3. Então, soma 2 mais 1 dá 3. É divisível por 3? É. Então, esse número também é divisível por 3, tá? Vamos começar nossa divisão por 3? Isso é o quê, gente? É uma simplificação, tá? Eu não quero sair fazendo essa conta aqui na tora, não. Eu quero simplificar ela primeiro, para fazer uma conta mais fácil, tá? Então, vamos dividir aqui, ó, em cima e embaixo por 3, tá bom? Então, quanto que vai dar isso aqui? O 120 por 3, a gente sabe que dá 40, né? 40 que cabe 3 vezes no 120.
O 29 aqui, ó, o 29.424, eu vou fazendo aos pouquinhos, tá? 29 por 3, gente. Quem é que cabe 3 vezes aqui dentro do 29? Ora, é o 9, né? Porque vezes 3 dá 27. Sobra 2, tá bom? Esse 2 junta com o 4 aqui vai ficar 24. Quem é que cabe 3 vezes no 24? É o 8. 8 vezes 3, 24. Conta redonda, tá? 0. Então, junta com esse 2 aqui, ó. E não cabe nenhuma vez 3 no 2. Então, põe o 0, né? Agora, e junta o 2 com o 4. 24, tá? Quem é que cabe 3 vezes no 24? A gente já viu que é o 8 outra vez, né? Então, 9.808 sobre 40 é o que nos restou, tá? Vamos dividir por 4? Gente, dividir por 4 é muito fácil, tá? Divide por 2 duas vezes. Divide por 2 duas vezes, tá? Então, vamos dividir a primeira vez aqui por 2. Ora, 9.000 por 2 é 4.500. 800 por 2 é 400. Com 4.500, né? 4.900. 8 por 2 é 4. Portanto, 4.904, né? 4.904 dividido por 20, né? Que é o 40 por 2. Vamos continuar simplificando aqui. Vamos dividir 4.904 por 2 de cabeça? Vamos, gente. 4.000 por 2 é 2.000. Tá? 900 por 2 é 450. Então, 2.450. 4 por 2 é 2. Então, 2.452. Tem que usar a memória, viu, gente? Dividido por 10. E divisão por 10 é a coisa mais fácil do mundo. Anda uma casa para a esquerda com a vírgula, tá? 245,2 reais. Ou R$ 245,20, tá bom? Letrinha C. Muito simples o exercício, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, manda aqui pra gente no chat. Se você gostou desse conteúdo, segue o canal, acompanha o canal. A gente, até o final do mês, a gente vai chegar, né, na questão 180 de matemática do Enem. E é isso, gente. Até a próxima.